O governo do Piauí formalizou na sexta-feira, dia 10 de julho, a contratação de um empréstimo externo de 58 bilhões de ienes japoneses, equivalente a 1,83 bilhão, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução do Desenvolvimento, o BIRD. O contrato tem garantia da União e foi assinado pelo governador Rafael Fonteles, ou seja, quando eles estão dizendo que tem garantia da União, é o seguinte: se o Estado não pagar, quem é que paga? Você sabe que assim, no Brasil funciona assim, tá? Os Estados geralmente criam as suas dívidas, sejam dívidas internas, sejam dívidas externas, e no fim do dia, a União não cobra. A verdade é essa. Você vai lá, pega uma dívida, fala, olha, eu quero aqui pegar para tal coisa. Tá bom. Vou pagar em X tempo. Não paga. Aí você vai lá e renegocia a dívida. Depois você vai lá e renegocia a dívida. Depois você vai lá e renegocia a dívida. E assim por diante. Porque politicamente interessa para todos os atores políticos ali, né, renegociarem dívida. E assim você vai se tornando um país da incerteza, da insegurança jurídica. Isso aqui é um absurdo, cara. O governo do Piauí pegar empréstimo externo com garantia da União é um absurdo completo, porque a gente já joga um monte de dinheiro de outros estados no Piauí, que também já tem dívidas internas, inclusive, e agora os caras resolvem pegar dinheiro com o Japão e a União é que vai garantir. Aí eu pergunto pra você viu algum governador falando disso? Porque se você é um governador responsável, se você é um cara que tá afim de fazer gestão, se você tá afim de deixar o seu estado no azul, deixar ele bom, financeiramente falando, o mínimo que você tem que fazer é informar isso pro teu estado e falar, ó, saibam que em algum momento nós vamos pagar a dívida de outro estado que é do Piauí. Que isso vai acontecer, todos os outros estados vão pagar essa dívida, tá? O nome do programa é Piauí Sustentável e Desenvolvido, apelidado de Piauí Futuro, mas o próprio Senado Federal já havia deixado claro, desde a autorização em maio, qual é a finalidade do dinheiro: reestruturar contratos de dívida antigos, firmados com o Banco Central, com o Banco do Brasil, que somavam 1,67 bilhão em novembro de 25. Não é obra nova. Não é investimento novo, é dívida velha trocada por dívida nova, com prazo de pagamento de 336 meses, sendo 24 de carência e 312 de amortização. Passar-se-ão 28 anos até a quitação. Eu vou te falar uma coisa, isso também não dá para criticar por si só, você trocar uma dívida por outra, porque às vezes você troca uma dívida ruim por uma dívida boa. Vou falar outra coisa para você. No início do governo Lula, o que o governo Lula fez? Ele queria uma narrativa de que ele zerou a dívida externa. Como o Brasil começou a se tornar um belo exportador de commodities no início dos anos 2000, a gente começou a ter uma reserva de dólar muito grande. Isso ajudou a gente, inclusive, né, a blindar a nossa moeda de especulações, né, estrangeiras, e também ajudou a gente a pagar a dívida externa. Só que aí o que o Lula fez? O Lula pegou o dinheiro emprestado com os bancos brasileiros para pagar a dívida externa. Ele chegou e falou o seguinte: pessoal, paguei a dívida externa. Só que não. Ele trocou uma dívida com mais prazo e menos juros por uma dívida com menos prazo e mais juros, que são dos amigos dele, né, dos banqueiros. Tanto é que nos governos petistas os bancos estouraram de ter lucro. Tá? Então, você fazer o caminho inverso, neste caso, é claro, nós temos outras questões, que o Piauí tá uma bosta, não vai pagar essa dívida, etc, etc. Mas trocar a dívida por si só não é uma coisa ruim. Porque às vezes você deve pro Banco do Brasil no maior juro do mundo, e você pega, por exemplo, com o Banco Japonês, que o Banco Japonês tem um juro muito pequeno, e você ajuda, né, a pagar aquela dívida pagando menos juros. Pode ser uma manobra, eu não sei, teria que estudar exatamente esse caso, mas isso por si só não deve ser alvo de crítica. A crítica deve ser: se você é um estado deficitário, se você é um estado que não faz a sua lição de casa, cara, você não pode ficar pegando empréstimo com garantia da União, tá? O nome do programa sugere futuro desenvolvimento, contudo, o conteúdo do contrato entrega rolagem de passivo. A diferença entre o rótulo e o produto é exatamente o tipo de maquiagem contábil que qualquer piauiense reconheceria se estivesse escrito na fatura do próprio cartão de crédito. Restauração de dívida não é sinônimo de crescimento, é sinônimo de manter a bola rolando com juros e prazos maiores. É verdade. Agora sim, o juro é maior? Eu não sei, na reportagem não disse. Eu acho difícil você pegar um juro para amortizar uma dívida maior do que a dívida original, né? Eu acho isso meio difícil. Mas enfim, o importante é isso aí, ó. O importante é que, mano, lança o programa, tira a fotinho junto e faz a campanha. Afinal de contas, né? É ano de pedir voto para presidente e para governador, não é mesmo? Gostou deste vídeo? Inscreva-se e acompanhe o Cara da Missão.